Os partidos de oposição na Câmara dos Deputados planejam entregar um super pedido de impeachment com vários partidos, várias assinaturas, compilando os principais crimes de Bolsonaro. E esse super pedido de impeachment vai sair até o final do mês de abril, segundo as previsões que estão acontecendo nos bastidores. Vai ser um grande evento, um evento de proporções nacionais que engloba os partidos de centro e de esquerda que estão se opondo a Bolsonaro. Esse é um passo mais consolidado em favor do impeachment que nós tivemos até o momento. E eu vou ler para vocês os partidos que estão trabalhando nesse super pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Deixa eu ler, essa é uma reportagem do O Antagonista. Oposição planeja apresentar um super pedido de impeachment contra Bolsonaro. Integrantes de partidos de esquerda e de centro pretendem apresentar um super pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. A ideia é juntar várias denúncias por crime de responsabilidade em uma única peça e entregá-lo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, em ato nacional até o final do mês. Estão em tramitação na Câmara aproximadamente 70 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Serão reunidas denúncias como as falhas de Bolsonaro na condução da política sanitária de combate ao coronavírus e as tentativas de o presidente interferir nos trabalhos da Polícia Federal e das Forças Armadas. Ele já cometeu vários crimes de responsabilidade, então se você traz um super pedido desse, a situação fica complicada para o Bolsonaro. Ainda mais que precisa cuidar do orçamento da União, o orçamento de 2021, que ainda não foi aprovado, e a equipe de Paulo Guedes já admite que vai furar o teto de gastos, fora a CPI, que o presidente já admitiu que perdeu. O governo já conta isso como favas contadas, não vai dar para conter a CPI e vamos ver o que vai acontecer. A ação é articulada, vamos lá, por membros de 9 partidos, entre os quais PSB, PDT, DEM e PSDB. Devem fazer parte dessa corrente também integrantes da chamada direita não bolsonarista, como o deputado Alexandre Frota, do PSDB, São Paulo. Chama atenção a ausência do PT nesse super pedido de impeachment. E assim, o PT precisa se posicionar. E precisa se posicionar de modo mais contundente. O PT precisa encabeçar esse pedido de impeachment contra Bolsonaro. Porque começam a surgir burburinhos aqui e acolá de que o PT trabalha contra a saída do presidente. E assim, quando começa a surgir esse burburinho, é muito necessário que o burburinho seja contido imediatamente. E não existe forma melhor para conter o burburinho do que mostrar uma atitude contundente. Quando o PT não assinou aquele ato em favor da democracia que vários partidos assinaram, eu concordei com o PT e concordei com a posição de Lula. Porque se você pegasse aquele ato e desse uma lida naquele protesto, você iria ver que não havia nenhum tipo de posicionamento favorável às camadas mais pobres e principalmente aos trabalhadores. E aí muitas pessoas criticaram o Lula, falaram que o PT, se ele não tiver o protagonismo, ele não entra, ele não participa. Eu achei essas críticas injustas, porque a justificativa apresentada pelo Lula foi uma justificativa muito justa. Não há interesse para os trabalhadores. Pronto, acabou. Nós vamos defender os interesses dos trabalhadores. Agora, o impeachment de Bolsonaro é um interesse dos trabalhadores. E eu vou explicar os motivos. O primeiro motivo é que quem está morrendo na pandemia são justamente os trabalhadores, a população mais pobre. São eles que sofrem com a pandemia. Seja do ponto de vista biológico, sanitário, por conta do vírus, e também do ponto de vista comercial, econômico, porque os que estão sendo mais afetados com a crise econômica são justamente os mais pobres. Nós estamos com um nível de miseráveis no país maior em 10 anos. Isso é um absurdo, é claro. Então, se o PT defende os interesses dos trabalhadores, ele precisa trabalhar em favor do impeachment de Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele faz de tudo para piorar a situação sanitária do país. Ele não comprou as vacinas quando devia ter comprado, ele ataca o distanciamento social, ele lança mentiras, ele fala de tratamento precoce. Tudo que ele pode fazer para que o vírus continue prosperando, o Bolsonaro faz. Então o PT precisa mostrar de fato que ele está contra Bolsonaro. E não fica falando somente impeachment, Gleisi Hoffmann falando, nós apoiamos o impeachment. Tudo bem, você apoia o impeachment, mas e aí? E não vem com a história do Lula que não dá tempo. Claro que dá tempo. É claro que dá tempo. Então o PT precisa, espero eu que com essa ação o PT se constranja e saia em favor do impeachment. E por que nós precisamos do PT primeiro?
O PT tem uma bancada grande, uma bancada forte. Tem poder para mobilizar pessoas, mobilizar mídia. E outra, se o PT quiser vencer as eleições de 2022, já que eles estão pensando eleitoralmente, se o PT quiser vencer as eleições de 2022, é bom que ele encabece esse pedido de impeachment, porque se o Bolsonaro sofrer o impeachment sem o apoio do PT, vai mostrar que o partido enfraqueceu. Então tem esse ponto aí também. E agora, é necessário que haja uma definição mais contundente do Partido dos Trabalhadores, porque saiu ontem uma reportagem da revista Cruzoé, tudo bem que é uma revista do antagonista, que é um portal lava-jatista, é um portal de direita e é um portal nitidamente contra o Partido dos Trabalhadores, mas saiu uma reportagem no antagonista dizendo que o PT ele trabalha com o Wellington Dias, governador do Piauí, e também com o Jacques Wagner, senador, que nós já estamos falando muito dele aqui no canal, para tentar frear a CPI contra o Bolsonaro, dizendo que esse não é o momento, coisas do tipo. Se é verdade, se é mentira, agora isso pouco importa. Porque o PT precisa mostrar que isso é mentira. Já que foi lançada essa notícia, já que foi falado, já que começou esse burburinho, é importante que o partido demonstre que aquela notícia é uma notícia falsa. Porque se o PT ficar oculto, se o PT não se manifestar, aquela notícia, mesmo sendo falsa, vai parecer que é verdade. E pessoal, o pessoal vai falar, mas está preocupado com o Lula vencer a eleição? Gente, a eleição não é nem esse ano. A eleição vai ser em 2022. Falta um ano e meio, nós não estamos nem ainda no meio de 2021. Não tem como saber o que vai acontecer daqui 4 meses. Eu não sei se eu vou estar vivo em 2022. E outra, não tem como nem saber se o Lula vai estar vivo até lá. Ah, você está desejando a morte do Lula? Não, eu não estou desejando a morte do Lula. O que eu estou querendo dizer é que como a pandemia no país ela está tão descontrolada, o vírus ele pode se modificar, o vírus ele pode mudar, ele pode sofrer mutações, evoluir e chegar a um ponto que ele consegue driblar o sistema imunológico da pessoa. Então o Lula, mesmo tendo anticorpos porque ele já foi contaminado e mesmo vacinado, as novas variantes do vírus, as novas mutações podem driblar o sistema imunológico. E aí não vai adiantar vacina, não vai adiantar anticorpo, não vai adiantar nada, porque o vírus ele vai ficar mais forte. Então não tem como nós pensarmos o que vai acontecer em 2022, porque está muito longe ainda. Nós temos que pensar o que está acontecendo agora, em 2021. Porque nós temos quase 360 mil mortos hoje. Vamos chegar em 400 mil. Chegaremos em 400 mil. E se o partido não começar a se mobilizar, o MBL já está se mobilizando. Ah, mas o MBL... O que aconteceu em 2013? O PT virou as costas para os estudantes, virou as costas para a manifestação que era de esquerda. A direita encabeçou aquele movimento e nós vimos o que aconteceu em 2016 com o impeachment de Dilma e agora. Então, se essa estratégia é uma estratégia eleitoral, vai ser uma estratégia errada. O partido precisa sair e demonstrar que quer mesmo o impeachment do Bolsonaro. E essa é uma boa hora de mostrar. Porque o PT encabeçando o impeachment do Bolsonaro é um partido robusto que consegue ter uma força muito maior. E não vai parecer que está traindo a população. Porque em 2013 o sentimento foi esse. Quando pediu para sair em apoio de Dilma, ninguém saiu. Poucos saíram. Como que vai pedir o meu voto em 2022? Quando eu falo meu voto, né? Eu voto todos nós. Em 2022, sendo que na hora do impeachment não esteve junto. Na hora que tinha a chance de salvar vidas, não esteve. Então o Lula precisa se posicionar, o PT precisa se posicionar. O PT não pode mais ficar omisso nesse momento. Não pode. Porque se o cálculo é eleitoral, os partidos que se mobilizarem agora estão um pouco à frente na sedimentação da imagem que eles são contra Bolsonaro. E o Bolsonaro não vai mudar, pessoal. Não vai mudar. E não adianta falar esse não é o momento. Quando que vai ser o momento, então? Quando bater 500 mil mortos? Vai fazer igual aconteceu no ano passado, quando os líderes falaram assim, esse não é o momento de sair, vamos esperar bater 100 mil mortos. Estamos com 360 mil. E não apoiaram as manifestações de rua. O Bolsonaro não vai mudar. Nunca vai mudar. Ele sempre foi assim. E ele é vitorioso dessa forma. Ele nunca perdeu uma eleição. Não esqueçam disso. Por que ele vai mudar? Se ele mantém um apoio de 30%. Então é muito importante que todos nós cobremos os políticos de oposição que apoiem essa mobilização. E principalmente o PT.
O PT tem um papel simbólico aí, porque se o PT não apoiar, vai parecer que a sociedade não está apoiando, é sério isso. Porque o Bolsonaro olha e fala assim, parece que o PT não está apoiando, então o movimento fica capenga, o movimento fica frouxo, ele fica manco, sem o apoio do maior partido de oposição, sem o apoio do Lula, que é o principal opositor do Bolsonaro. Então o PT precisa aproveitar essa oportunidade e dar um basta nessa história de que eles não querem apoiar impeachment, não querem apoiar a CPI. Porque o que o Jacques Wagner fez pegou muito mal. Pegou muito mal. Ele até nos respondeu. Mas não respondeu mais também. Eu mandei pergunta quando que é um momento ideal. Ele não me respondeu. Vamos ver se ele responde. Vamos ver, continuem cobrando os deputados, porque nós tivemos sim um resultado e nós vamos conseguir colher outros frutos. Vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse processo de impeachment. Ah, não vai dar nada, você não sabe. Você sabe?